Olá, meu nome é Fernanda. Eu serei a professora de vocês aqui da disciplina de desenho técnico, tá? Nesse semestre. E aí aqui a gente vai abordar alguns conceitos de desenho à mão, tá? Para a gente ficar mais familiarizado com normas, algumas técnicas de desenho, para depois no próximo semestre vocês lidarem com o software, né? Fazer o desenho em AutoCAD e outros softwares, tá? Então nessa aula eu vou dar mais uma visão geral do que vai ser a disciplina, comentar de alguns instrumentos de desenho que a gente vai precisar usar ao longo do semestre, né? E ao final da aula já vamos ter o nosso primeiro trabalho, que vocês vão ver que essa disciplina aqui é prática, é mão na massa. Tem que sempre desenhar, tem que praticar para a gente poder aprender e memorizar, né? Então, a gente já começa trabalhando. Então, vamos lá. Bem, o que a gente vai ver nesse semestre, né? Hoje eu vou falar um pouquinho, né, dos instrumentos de desenho que a gente vai usar, vou mostrar algumas normas, né, que a gente vai ver que desenho técnico a gente não faz do jeito que a gente quer. A gente tem que seguir regra, tem que seguir norma, tem que ser padronizado, né? Então, tudo que a gente faz tem nome, tudo tem um significado no desenho técnico. Então, a gente tem que conhecer para poder fazer certinho. Bem, depois a gente vai ver os tipos de linhas, que como eu falei, tudo tem significado. Então, cada jeito que você faz uma linha, se é contínua, se é tracejada, se é mais grossa, se é mais fina, ela vai indicar alguma coisa no desenho, ela vai te dar uma informação. Depois a gente vai ver uma parte de desenhos, tá, de construções geométricas. Então, principalmente a parte de concordância e tangência, para ajudar a gente a desenhar mais para frente, tá? Alguns detalhes de peça. Depois disso, a gente começa mesmo o desenho técnico, tá? A gente vai ver a parte de projeções ortogonais, que é uma forma da gente representar as peças, as três dimensões básicas da peça, né? Que é altura, largura e profundidade. Então, a gente vai ver como fazer. Depois a gente vai vendo que mais recursos, tá? Vários recursos, sempre com o intuito de auxiliar a gente a mostrar todos os detalhes da peça. E eu sempre vou falar para vocês que a gente precisa fazer isso para a gente poder colocar medida, colocar cota, que a gente chama aqui em desenho técnico, né? Então a gente vai ver vistas auxiliares, os tipos de corte. Quando a gente tem o corte, que é imaginar que a gente está mesmo cortando a peça em determinada posição. A gente tem um recurso chamado achura para diferenciar a parte sólida da parte vazia, da parte oca. A gente vai ver também como cotar o desenho, tá? As regras para colocar a cota, que é colocar as medidas no desenho, que é importantíssimo, né, para poder fabricar essa peça depois. Escala, né, que dependendo do tamanho da peça real, a gente precisa ajustar isso para o papel, né, o tamanho. Depois a gente vai ver as perspectivas, que é uma maneira de eu desenhar a peça já em 3 dimensões, porque na projeção a gente desenha duas por vez, tá? Altura e largura, profundidade e altura, é sempre um par. Na perspectiva, a gente desenha as 3 direções num só. Então, é boa para dar uma boa representação de como que vai ficar a peça no final. Mas a gente tem algumas dificuldades porque é mais complicado para cotar, tá? Mas a gente vai ver quais são as mais utilizadas. Depois, outros recursos que a gente tem, né, de seção e encurtamento. Tudo isso daqui são recursos para facilitar da gente representar detalhes na peça que com a projeção simples a gente não consegue, tá? E a gente sempre quer fazer isso para poder colocar medida na peça para ela ser possível de ser fabricada, né? Bem, depois a gente vai ter mais para o final a parte de representação de tolerância dimensional, geométrica e rugosidade. Então, isso aqui tá, né, as tolerâncias estão relacionadas a aquele limite que a gente dá no projeto do que a peça pode variar, tanto na forma quanto na medida, né? Que a gente sabe que nenhum processo de fabricação é perfeito, eu não consigo fazer exatamente com aquela medida que eu desejo. Sempre vai ter uma pequena variação. Então, em projetos a gente costuma delimitar quanto que essa variação vai ser aceitável, né? O quanto que eu posso ter sem comprometer a função da peça. Então, isso que é chamado de tolerância, né? Então, a gente vai ver o que que é e como representar isso no desenho. E depois a rugosidade está mais ligada a acabamento, né? Então, a gente também vai ver como representar isso daqui no desenho. Depois a gente tem os elementos padronizados, né? Parafuso, arruela, porca, a chaveta, entre outros rolamentos, tá? E como representar isso daqui. E no final a gente tem desenho de conjunto, que vocês vão ver que nada mais é do que uma repetição de tudo que a gente já viu. Só que aqui a gente desenha várias peças que vão ser montadas para compor um conjunto mecânico, né? Então, isso daqui, né, um resumão, é o que a gente vai ver ao longo desse semestre. A gente vai aprender esses conceitos aqui para quando vocês forem trabalhar com software, né,
já está bem entendido e a dificuldade de ser só usar o software. Tá? Espero. Bem, os instrumentos de desenho, né, que a gente vai trabalhar. Aqui eu vou mostrar os que a gente vai precisar e alguns mais para curiosidade. Tá? Bem, o básico, né, a gente vai usar lápis ou lapiseira. A gente não faz o desenho à caneta aqui, tá, nessa disciplina. Caneta de jeito nenhum, nem sonho em lugar nenhum. Nem no desenho, na cota, na margem, em lugar nenhum, tá? Tudo a lápis, tá? Ou lapiseira. Bem, o que a gente tem que observar, tá? Tanto o lápis quanto a lapiseira, eu tenho diferença de maciez. Tá? E tem diferença também da espessura, do diâmetro do grafite. Tá? Na lapiseira é mais fácil da gente identificar, né? Porque a gente, quando vai comprar na papelaria, mais comum a gente comprar 0,5, né? Quer dizer que o grafite tem um diâmetro de 0,5 milímetros. Mas a gente tem 0,7, 0,9, 0,3, tem 1. Tá? O que a gente, né, o que eu aconselho na disciplina? Né? A melhor de trabalhar é 0,5. Tá? É a mais fácil de trabalhar, porque vai ter situações que a gente vai querer fazer uma linha fina. Então, se eu trabalhar com a 0,7, ainda vai, mas a 0,9 vai ficar mais difícil de eu conseguir fazer isso. E, bem, vai ter momentos que a gente também vai querer fazer uma linha mais grossa, só que no nosso caso, né, eu não vou pedir para vocês comprarem dois, três tipos de grafites diferentes, lapiseiras diferentes. Então, a gente vai usar sempre a mesma, só que para diferenciar a linha grossa de linha fina, a gente vai fazer a diferenciação na cor, como eu costumo falar. A linha grossa a gente vai representar com uma linha escura, né, um traçado forte. E a linha fina a gente vai representar com uma linha bem clarinha, né, um traçado mais suave. Então assim a gente consegue fazer essa diferenciação, que é muito importante no desenho técnico, como a gente vai ver mais pra frente, né, sem ter que usar 2, 3, 4. Tá? E além da diferença de espessura, né, no caso da lapiseira, a gente também tem a diferença de maciez do grafite. E aí isso influencia diretamente nesse traçado de ficar mais escuro ou mais claro. O mais comum da gente ver em papelaria é grafite do tipo HB ou 2B. Tá? HB é aquele grafite de média dureza. Tá? Quando eu avanço para a numeração B, que pode ir aí até 6B, são os grafites macios. 6B é o mais macio deles. Então, na hora que eu vou fazer um traçado com 6B, por exemplo, pouquinho de força que eu aplico, ele já sai bem escuro, tá? Porque ele é muito macio. Bom para fazer as linhas grossas, porém para apagar, tá? É mais difícil, borra mais fácil. E é mais difícil eu conseguir fazer o traçado mais fino. Já a numeração H são dos grafites mais duros, então são grafites que vão me dar as linhas finas, as linhas mais claras. E o 9H é o mais duro. Então, se eu precisar fazer uma linha escura com esse grafite 9H aqui, eu não vou conseguir, né? Porque ele é extremamente duro. Então, o ideal para a gente aqui é trabalhar com HB ou no máximo 2B, que são os mais comuns mesmo de comprar na papelaria. Ah, professora, mas eu tenho um lápis, eu posso usar o lápis? Pode usar, mas o lápis tem um porém, tá? Vai usar o lápis, tem que estar com o apontador do lado, sempre prestando atenção se a ponta não está muito gasta do lápis, porque senão você começa com um traçado fino e termina com ele muito grosso. E a gente não pode ter essa variação numa mesma linha, né? Ou no mesmo tipo de linha, né? Então, se a informação que eu quero passar é sempre o contorno visível da peça, essa linha tem que ter uma única espessura. Então, eu tenho que estar sempre apontando o lápis para deixar a ponta dele sempre com o mesmo diâmetro. Então, isso que tem que prestar atenção. E o lápis ele também tem diferença, tá na maciez. Só que a gente só tem 3 numerações. Tem o número 1, tá, que é o mais macio. O número 2, que é o mais comum, que é de média, é médio, né? E tem o número 3, que é o grafite mais duro. Então, tanto faz lapiseira ou lápis, né? Lembrar que o lápis eu tenho que ter sempre o apontador, para prestar atenção na ponta dele, para deixar sempre, né, da mesma espessura. A lapiseira, não preciso comprar vários diferentes, não. Compre uma só, a 0,5 a 0,7. Né? O grafite HB ou no máximo 2B, e aí tá ok pra gente trabalhar. Bem, a gente precisa de borracha, claro, tá? Porque a gente vai fazer os desenhos, todo mundo erra, faz algum tracinho que não era pra fazer, a gente precisa da borracha para apagar. E aí, assim, não tem como indicar uma marca, tá? Um tipo de borracha, isso aí tem que testar, mas a gente tem que procurar uma borracha que não borre na hora de apagar. Porque se borrar, o desenho fica manchado, tá? E isso não é bom. Imagina que você está fazendo um projeto e você vai entregar isso para o seu cliente. Você não entrega a folha suja, né? Ou um relatório, você não entrega ele manchado, porque aquilo é um documento. Né? Então, a mesma coisa aqui.
Então eu tenho que tomar cuidado com a borracha para ela não borrar, para não sujar o meu trabalho, porque é como se fosse um documento que eu estou entregando. Então ele tem que estar limpo, tá? Depois os esquadros, tá? A gente vai ver que é super importante e muito prático. Pode parecer difícil de usar no começo, mas ele deixa o desenho muito mais rápido, deixa muito mais prático de fazer, tá? E aí a gente vai precisar de dois, tá? E são dois diferentes, não podem ser dois iguais, senão dependendo do que a gente vai fazer, a gente não vai conseguir, tá? Então a gente trabalha sempre com esse conjunto aqui, ó, essa dupla de esquadros. A gente tem um que a gente fala que é de 45, né? Que duas pontas dele aqui vão ter o mesmo ângulo. Tá? São esquadros que são triângulos retângulos, tá? Então ele sempre vai ter um lado com 90 graus e os outros dois aí depende. Se é o de 45, vão ser as duas pontas com 45. Se for o outro, ele vai ter um lado com 30 graus, o outro lado com 60 graus. Então a gente precisa desse par para trabalhar. Tá? Às vezes a pessoa tem aquele kit que vem da escola, por exemplo, aquele lá serve. Tá? Depois eu vou dando algumas dicas para a gente poder trabalhar, prestando atenção em algumas particularidades que a gente tem desses esquadros. Tá? Que nem canto arredondado, às vezes ele tem um ressalto, vamos dizer assim. Então depois eu vou falando para vocês conforme eu for fazendo os vídeos, do que tomar cuidado para o desenho não sair errado. Né? Mas aqui a gente vai usar bastante, tá? Então a gente vai precisar ter esses dois aqui. Aqui é só de curiosidade, tá? Com esses dois esquadros, a gente já consegue, né, sem usar um outro instrumento que eu vou mostrar que chama transferidor, a gente já consegue fazer traçados com um determinado ângulo. Tá? Então, isso fica mais prático. Ao invés de eu pegar um outro instrumento, medir lá o ângulo para depois fazer o traço, eu só posiciono o esquadro aqui um sobre o outro e eu já tenho aquele ângulo direto. Tá? Então, essa figurinha está mostrando os ângulos que eu consigo obter, né, de acordo com o posicionamento dos esquadros. Então, aqui, ó, 90 graus, que é o primeiro, qualquer um dos dois, porque eles têm esse canto aqui, ó, de 90 graus. Bem, o que são os mais óbvios, né? 30 graus, né, porque a gente já tem esse esquadro aqui, ó, que um lado tem 30 graus. O de 45, que é o outro esquadro, tem dois lados com 45. E os 60 graus. Tá? Esses são os ângulos que a gente já tem direto, o esquadro sozinho já me dá. Mas se eu quiser outras variações, né, que vão de 15 em 15, aí eu tenho que combinar os dois. Colocar um sobre o outro. E dependendo da posição que eu coloco, é o ângulo que eu consigo. Né? Então, aqui está mostrando, né, como posicionar um esquadro sobre o outro para a gente conseguir, né, esses ângulos diferentes. Depois a gente vai ter uma aula só para trabalhar com esquadro, para a gente pegar o jeito, porque isso aqui vai ajudar bastante na hora de fazer as projeções ortogonais. Esse é de curiosidade, tá? Porque antigamente, né, desde não tinha os softwares ou ainda não era tão usado, né? Então a gente tinha que ter alguns recursos para deixar mais fácil de fazer o desenho, né? Porque grandes projetos eram feitos todos à mão, né? Então esse aqui é um dos instrumentos que tinha, um dos recursos, que é chamada régua T, tá? O maior mico da faculdade de engenharia, quando a gente fazia a disciplina de desenho técnico à mão, era ir para a faculdade com esse negócio aqui. Porque esse comprimento aqui é variado, pode ter 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, vai depender da prancheta, da mesa que você vai trabalhar. E aí, o que é a ideia? Isso daqui é para facilitar na hora de fazer linhas paralelas. Essa parte aqui a gente apoia na borda da mesa. Então, a mesa tem que ser própria para desenho. Porque ela tem que ter essa superfície aqui bem plana, bem lisa. Tá? Para eu poder trabalhar com confiança com essa régua, para eu não ter problema na hora de fazer as linhas paralelas. E aí, além disso, ela tem um parafuso de borboleta aqui e eu consigo inclinar essa haste aqui do T e tem uma marcação de ângulo aqui. Então, além de eu fazer na horizontal, eu consigo fazer com ângulos diversos. Eu inclino e depois eu vou fazendo as linhas paralelas, conforme eu deslizo ela aqui na borda da mesa. Tá? A gente tinha, né, depois outro recurso para grandes projetos, mesmo quem desenhava mais, a mesa, né, com régua paralela. Né? Então, é presa aqui por esses cordões e ela desliza sobre a mesa. Então, fica mais fácil de usar do que a régua T. Aqui interessa mais pra gente, né? Por quê? Eu posso utilizar pranchetas de desenho, né? Quando a gente vai fazer desenho pequenos, né? Projetos pequenos, que a gente nesse semestre vai trabalhar com a folha do tamanho A4. Né? Então, a gente pode usar prancheta, que fica bem prático. Né? Então, o que é a ideia da prancheta? Tem uma base de MDF aqui, e aí aqui do lado eu tenho, né, uma parte para prender, que é como se fosse uma régua,
Então, eu posiciono minha folha aqui de baixo, ela vai segurar por pressão, né? E aí eu consigo trabalhar aqui no desenho de forma mais fácil, não ter que ficar preocupando em segurar a folha, né? E além disso, se eu alinhar direitinho a folha com essa parte aqui da régua, eu ainda posso usar ela de apoio para trabalhar com os esquadros. Ela fica como uma linha de referência para eu poder trabalhar com os esquadros. Então, deixa o desenho mais fácil, tá, de fazer. E tem vários tipos, né? E tem um videozinho depois que eu vou deixar o link para vocês verem, que eu também dou uma sugestão assim de como improvisar, né? Ah, eu não tenho como comprar, sei lá. Dá para você tentar improvisar em casa com o que você tem. Se você tiver um pedacinho de MDF que supra de qualquer coisa, né? Que tem uma superfície lisa. Você tem uma régua, tem uma presilha, coisa assim, você consegue fazer uma prancheta, improvisar, para poder trabalhar, tá? Ou dá para pedir, sei lá, para um parafusinho, ajeitar, tá? Dá para fazer um esqueminha para improvisar uma prancheta e facilitar a vida. Então, nesse vídeo eu mostro como fazer essa prancheta e também mostro como usar, né? Então, depois eu deixo o link lá na página da disciplina para vocês olharem. O compasso é outro instrumento muito importante, tá? Que ele vai ajudar a gente a fazer os detalhes que são arredondados, né, ou circulares, mas além disso a gente vai ver que ele não serve só para fazer círculo, né? Ele serve para o que a gente chama de transferir medidas, né? E aí a gente vai ver que ele é um instrumento muito preciso. Se a gente trabalhar com ele direitinho, ele é mais preciso do que a régua, né? A régua a gente está limitado ali, a menor divisão dela que é 1 milímetro, e dependendo da prática, a gente ainda consegue marcar ali mais ou menos com confiança 0,2 milímetros, meio milímetro, né? Mas é no chute porque a gente já não tem essa marcação na régua. Usando o compasso, a gente consegue fazer essas marcações com mais precisão. Então, a gente precisa disso aqui, a gente vai usar bastante ao longo do semestre, tá? Qualquer compasso serve, tá? Não tem que ser esse da foto que eu tô mostrando aqui, que é específico de desenho, tá? E ele acaba sendo um pouco mais caro. Não precisa. O que vocês precisam prestar atenção na hora de adquirir, tá? É nas pernas aqui, tá? Se ele é mais mole ou mais durinho na hora de eu abrir as pernas do compasso, né? Abrir e fechar. O ideal é que seja mais durinho, porque se for muito mole, na hora que vocês forem fazer o traçado na folha, ele vai abrir. E aí vai estragar o seu desenho, né? Vai sair errado. Então, ele tem que ser mais firme, né? Isso aí é a única coisa que precisa prestar mais atenção na hora de usar ou de adquirir o compasso, tá? Aqui eis o instrumento que mede ângulo, tá? Então, quando eu não consigo... O ângulo, aliás, que eu quero traçar é diferente daqueles que eu consigo montar com os esquadros, aí eu tenho que usar o transferidor, né? Esse daqui que tá é o chamado de meia volta, ou 180 graus, e tem o outro que é a volta inteira, tem a marcação de 0 a 360. Então, eu sempre vou ter aqui uma linha de referência na horizontal e outra aqui a 90 graus, tá? Então, eu sempre vou aceitar esse vértice com a minha referência do desenho. E aí eu venho aqui, marco o ponto onde vai dar o ângulo que eu quero, sei lá, 32 graus. E depois é só unir esse ponto de referência do desenho que eu usei para alinhar o transferidor com o ponto que eu marquei do ângulo desejado. Aí a gente consegue fazer o traço com a inclinação né, que a gente quer. É fácil de utilizar, se não me engano, eu gravei um vídeo também usando o transferidor. Se não gravei, vou fazer, tá? Aqui a gente vai precisar em algumas situações. Então, assim, aquele que vem no kit escolar também, tá ótimo, tá? Papel, né? Porque onde vamos desenhar? Né? Na folha de papel. A norma, ela especifica aqui quais são os tamanhos, as dimensões aceitas aqui para projeto. Então, a gente tem aqui, né, o que é utilizado, né, esse menor tamanho, que é o A4, que é o que a gente vai trabalhar, né? Então, a medida aqui é de 210 por 297 milímetros, tá? Vocês vão ver que aqui a gente sempre vai trabalhar em milímetros. E esses outros tamanhos aqui são folhas maiores, tá? O tamanho logo acima, ele equivale a 2 folhas do que está logo abaixo, do menor. Então, a A3 são 2 folhas A4 colocadas lado a lado. A2 são 2 A3 lado a lado, e assim por diante, até chegar na A0. Repare que a A0 é bem grande, ó, né? Quase 1 metro por 1 metro. Então, isso aqui, a escolha depende do meu projeto, né? Depende do tamanho das peças, ou se eu estou fazendo desenho de conjunto que eu já estou fazendo na mesma folha, depende da quantidade, dos detalhes que eu tenho que ter, né?
o tamanho que eu preciso desenhar. Então, isso tudo eu tenho que analisar na hora de escolher o tamanho da folha. Então, como eu comentei no nosso caso aqui, como a gente quer aprender as técnicas, a gente vai trabalhar com tamanho A4. E aí a norma já dá uma orientação para a gente de quais as margens que a gente vai utilizar, tá? Porque a gente não desenha na folha assim no lugar que quer. Lembra que aqui a gente faz nada do jeito que a gente quer, tá? Tudo tem regra. Então, a gente tem que fazer a margem para delimitar o espaço que eu tenho para desenhar, tá? Isso aqui era importante também antigamente para arquivar, né? Para eu não furar ou pôr o grampeador ou coisa do tipo em cima do desenho propriamente dito. Então, para a folha 4, né, que a gente vai trabalhar, a gente vai usar a margem de 7 milímetros, isso eu meço a parte da borda da folha, tá? Isso é margem direita, superior e inferior. E a margem esquerda vai ser sempre 25 milímetros, ela sempre é maior. Então, guardar aqui a margem esquerda é sempre a maior, o restante é 7. Conforme a folha, a gente muda, né? As duas últimas aqui, as duas maiores, as margens, né, direita, superior e inferior, passam a ser 10 milímetros ao invés de 7. E a esquerda é sempre 25. Tá, nesse desenho aqui tá mostrando, né, a proporção entre as folhas, tá, entre os tamanhos. Então, como eu comentei, ó, a A3 são duas folhas A4. A folha A2 são duas folhas A3 lado a lado. A A1 são duas folhas A2 lado a lado. E a A0, duas folhas A1 lado a lado. Tá? Então, lembra, temos todos esses tipos, essas opções, mas a gente vai trabalhar com a A4. Então, quando vocês forem comprar a folha, preferência folha branca. Tá? Ah, professora, mas a gente está fazendo EAD, precisa, porque lembra, vocês vão fazer os desenhos e eu vou orientar vocês a me enviar foto, imagem do desenho. Então, se vocês usam, por exemplo, aquela que é papel reciclado, vai ficar muito difícil de eu ver o desenho e corrigir o desenho. Tá? Então, eu preciso que seja folha branca, e é o que a norma exige também, que o projeto seja feito em folha branca. Tá? E aí, na hora de comprar, prestar atenção nas medidas, porque tem vários tamanhos de folhas diferentes. Tem do tipo carta, do tipo ofício, e as medidas ficam totalmente diferentes da A4, que é o que a norma exige. Então, na hora de comprar, vê se no pacotinho está escrito A4, ou se está escrito as medidas de 210 e 297 milímetros. Às vezes vem escrito em centímetros, não é só dividir por 10, tá? Vai estar 21 por 29,7 centímetros. Então, prestar atenção nisso na hora de comprar, porque precisa ser esse tamanho, tá? Bem, né? Então, aqui um resuminho de tudo isso que eu mostrei, o que a gente precisa para a nossa disciplina mesmo. Tá? Lápis ou lapiseira, borracha. Aqui eu não coloquei ele ilustrado, mas ó, eu aconselho vocês a usarem uma régua de 30 centímetros ao invés daquelas de 20, porque vai deixar mais fácil de fazer a margem. Tá? Porque a gente faz uma linha contínua, uma linha única. Quando eu trabalho com uma régua menor, às vezes eu tenho que fazer um pedacinho, arrasta a régua e depois continuo. E aí muitas vezes fica uma marcação ou ela fica desalinhada, tá? E aí não pode ficar assim, tem que ser uma linha única. Então a régua de 30 deixa isso mais fácil. O compasso a gente precisa. O transferidor a gente vai usar um pouco, tá? Par de esquadros também, tá? E lembra que é os dois diferentes, não são dois iguais. É um com 45 graus e o outro de 30 a 60. Folha 4, como eu falei, tá branca. E aqui, nessa disciplina, né, assim, a distância é muito importante que seja branca para ter um bom contraste do desenho e fundo da folha para eu conseguir ver o que vocês fizeram. E se vocês puderem, ou se der para fazer, ou se já tiver, uma prancheta de desenho que fica mais fácil para vocês fazerem. Se não tiver, não tem problema também, tá? Isso aqui não é essencial. Aí vocês só vão precisar, né, ter uma superfície lisa para poder fazer o desenho em cima, né? A mesa não tem muita rugosidade ou ondulação, que aí vocês conseguem fazer o desenho numa boa, tá? Se tiver, eu conseguir improvisar, como eu vou mostrar no vídeo, uma sugestão, aí vai ficar um pouco mais fácil para vocês trabalhar, tá? Então, isso aqui que a gente vai precisar ao longo do semestre. Então, já é bom vocês ir providenciando. O trabalhinho que a gente vai fazer hoje vai precisar da folha, régua de 30 centímetros e o lápis e borracha. Tá? Então, só isso por enquanto, que é coisas que a gente já tem mesmo na mão. Mas nos próximos a gente já vai precisar dos outros instrumentos. Tá? A gente já vai precisar do compasso, principalmente. Né? Depois a gente começa a precisar aqui do transferidor, depois dos esquadros. Então, já tem que tentar providenciar o mais rápido possível. Bem, as normas, né? Como eu comentei, desenho técnico
Eu tenho várias normas para orientar a gente em como desenhar, tá? Porque é muito importante ter um padrão para a gente ter essa comunicação mais fácil entre empresas, entre né, o projetista e o cliente. Então tem que ser tudo feito no mesmo modo. Ou eu estou fazendo projeto e vou mandar para a empresa fabricar. Se a gente trabalha na mesma norma, na mesma madeira, né, quem vai fabricar a peça vai olhar o projeto, vai entender tranquilamente, vai executar de maneira correta. Quando cada um trabalha de um jeito, o outro tem que ficar adivinhando o que você quis fazer naquele desenho, que informação que você quis passar. Isso torna o processo demorado e a chance de errar é muito maior. Então a gente tem norma para tudo, tá? Tem a norma dizendo como fazer as margens. Quando eu estou com uma folha maior do que a A4, a gente tem que dobrar essa folha para ela ficar no tamanho da A4. Né? Então tem norma dizendo como dobrar a folha. A norma orientando para a gente dos tipos de linhas que a gente pode utilizar e o que cada uma significa, né? Qual a informação que ela traz. Tem norma para caligrafia técnica. Né? A norma de como trabalhar com a folha, em pé ou deitada, não onde fazer a legenda, tá? Que a gente vai ver que a legenda também é uma parte importante do projeto, porque ali eu vou colocar as informações do meu projeto. Quem fez o desenho, a empresa, a data, o visto de aprovação, informações de quantas peças que eu tenho ali, material e assim por diante. Bem, deixa eu ver o que é mais aqui. Né? Alguns símbolos que eu posso utilizar na hora de fazer o desenho, nas cotas. Tem norma para colocação de cota. Tá? Então, tudo tem. A norma de como utilizar a escala. Então, todos esses detalhes a gente tem uma norma orientando em como fazer. Tá? Sempre para fazer sempre de uma maneira padrão, para ser universal a informação. Tá? Qualquer um que é da área pegar o projeto e entender o que está ali. Tá? Então, tudo que a gente vai ver aqui na disciplina está baseado nessas normas de desenho técnico. Né? E como eu já falei, né, a legenda é uma parte muito importante do projeto, porque ela vai trazer as principais informações, tá, da minha peça ali, ou do meu conjunto mecânico. Né? Então, em geral, aqui vai ter, né, o nome do projeto ali, o da peça, a firma que pertence a esse projeto, quem desenhou, a aprovação do projeto, né, a listagem das peças com informação de material, acabamento, a gente pode pôr várias informações na legenda. Tá? Então, todo desenho tem que ter legenda, para poder identificar aquele projeto. Né? E aí, de acordo com a empresa, é o layout que a legenda tem. Então, esse layout pode variar. E aí, como é que vai ficar na nossa disciplina? Porque a gente vai utilizar a legenda. A gente vai trabalhar com essa legendinha padrão aqui. Então, na nossa legenda, a gente vai, né, colocar ali quem que seria a empresa, né, que é a nossa escola, Instituto Federal. Né? Então, a gente vai escrever aqui, né, IFSP, aqui embaixo o curso que é mecânica. O nome do trabalho, ou o nome da peça do projeto. Tá? Informação de quem fez o projeto, então o nome de vocês aqui, número de matrícula de vocês, a data em que o projeto, né, o trabalho foi feito, a escala em que esse desenho está feito, que a gente vai ver depois o que é, a unidade de medida que eu estou utilizando nesse projeto, e esse visto aqui seria a aprovação, que no caso é o meu campo, que eu dou a nota para vocês aí. Tá? Minha unidade de medida, né, eu falei que a gente vai sempre trabalhar em milímetros, mas é importante colocar na legenda, porque dependendo da área de engenharia, é a unidade que a gente trabalha. Tá? Tem áreas em que você trabalha em metros, que é o caso de construção civil. Tá? Alguns projetos de elétrica também, dependendo. Tá? Eu posso trabalhar em centímetros, a unidade que eu quiser. Né? Quando vem de fora, está em polegadas. Tá? Ou pode estar em pés, ou pode estar em jardas. Então, eu tenho que especificar a unidade, que é muito importante. A gente vai ver que na hora de colocar a medida na peça, a gente escreve só o número, que é igual que está aqui, ó. Aqui eu já estou mostrando para vocês o jeito correto mesmo, que a norma manda colocar. Que quando eu falo cota, é isso aqui, ó. É o número, a seta e essa linha aqui que a gente chama de linha de chamada. Então, essa informação da cota, a gente põe somente o número, a gente não fica escrevendo a unidade em cada número aqui. A gente coloca lá na legenda. Então, por isso que é importante colocar. Se eu só ponho 30 aqui, vocês não vão saber. É 30 o quê? Centímetros, milímetros, é polegada. Né? Então, a gente tem que pôr unidade. Então, a gente vai sempre em todo desenho nosso, e a partir desse primeiro trabalho, vocês já vão fazer isso aqui. A gente vai desenhar margem e legenda, tá? Sempre.
E também já vou deixar um vídeo mostrando para vocês como fazer a margem, como fazer a legenda, tá? E aí ele já tá também, ao mesmo tempo eu faço isso e mostro como usar a prancheta. Então já vou dando essa dica de como trabalhar com a prancheta. De novo, se não tem problema, tá? Apoia a folha na mesa, tá? Você vai conseguir trabalhar com ela do mesmo jeito. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue fazer o desenho igualzinho, tá? Da mesma maneira do que usando prancheta. Bem, aqui só para, né, dar uma lembrada de novo, né, que eu já falei de margens. Então, ela vai delimitar essa área que eu posso desenhar, que eu posso trabalhar. Ah, aliás, deixa eu fazer um comentário aqui na legenda. Tá? A gente vai ver que quando faz o desenho, eu não posso encostar nas margens. Eu tenho que trabalhar dentro, mas eu não posso usar a linha da margem como parte do meu desenho. Tá? Nada encosta, nem a cota, nada. A única coisa, né, que eu costumo falar que encosta na legenda, na margem, é a legenda. Tá? Porque essa linha aqui da legenda, nessa de baixo, ela coincide com a margem inferior. Essa linha aqui, ela fica em cima da margem esquerda. E essa outra fica em cima da margem direita. Isso no caso da folha 4. Então, é a única coisa que encosta, que pode. O resto não pode. Né? Então, que eu já tinha comentado com vocês, né? Das margens. Então, a 4 a gente vai trabalhar aqui, ó, 25 milímetros na esquerda e o restante 7. Tem que fazer nessa medida. Tá, gente? Obrigado, porque ó, a norma manda a gente fazer nessa medida. Fez fora, tá errado. Se fez menos, fez mais, tá errado. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né, de desenho. Começando do mais simples e indo para o mais complexo. Tá? Então aqui a gente tem uma pecinha bem simples, com uma furação interna, né? Aliás, duas furações internas aqui, né? Uma passante e outra não. Então tá mostrando vários desenhos. Esse aqui que a gente fala que é a projeção ortogonal. Então, a gente tem duas vistas, né? Eu tô olhando a peça de dois lados diferentes. Vocês vão ver que aqui é a frente da peça e essa aqui é a lateral esquerda, quando eu tô olhando da esquerda aqui, tá? Para a peça. E aí mostrando aqui, ó, as várias medidas que essa peça tem. Né? A largura, a altura, diâmetro do, né, dessa base circular, diâmetro do furo. Então, essa parte de números, setas, essas linhas que a gente chama de linha de chamada, são as cotas. Então, a gente já tem um monte de informação aqui dada. Isso aqui é chamado de corte parcial, que a gente vai ver. Aí lembra que eu falei que a Ashura é essa linha inclinadinha, para eu saber que aqui, ó, é parte sólida, e essa parte que não tem nada é a oca, porque é dentro do furo. Tá? E aí a gente vai ver o que significa essa linha aqui que é traço ponto, o que é essa linha tracejada, o que é essa linha cheia aqui mais grossa, o que é essa linha fina. A gente vai ver o significado de cada uma delas e quando que a gente usa. Aqui em formato da escala, ó, depois a gente vai ver o que quer dizer essa escala aqui, tá? Em relação ao tamanho da peça. Agora o mais complexo tá mais completo. Esse aqui é um desenho de conjunto, né? E aí tem vários recursos aqui nesse desenho. Né? Aqui, ó, esse aqui que a gente fala que é a perspectiva, né? Ou seja, eu já estou representando as três dimensões, eu estou desenhando sólido, vamos dizer assim. Tá? Então a gente já tem aqui largura, profundidade e altura já no mesmo desenho. Então, isso é bacana para mostrar o formato final da minha peça ou do conjunto mecânico. Tá? Aqui está desenhado ele já montado. Essa outra vista a gente chama de vista, né, em perspectiva explodida. Por que explodida? As peças estão separadas, mas elas estão na sequência de montagem, né, mostrando aqui aonde que cada peça vai, né, ser encaixada para poder ter o meu conjunto mecânico pronto. E aí aqui, né, o desenho de cada parte, com os detalhes, cota e etc. Tá? A legenda, ó, como eu falei, dependendo do projeto, é o tamanho da folha. E a legenda depende também da empresa ou do projetista que está fazendo. Tá? Então, a gente tem aquelas principais informações e aqui estão as informações de cada peça, tá? Que está desenhada aqui. A quantidade, principais dimensões, etc. Então, isso aqui já é um projeto mais completo, que utiliza várias coisas que a gente vai aprender aqui ao longo do curso. Aqui também é outra vista do tipo explodida, né? A perspectiva explodida. A gente faz isso aqui, o principal objetivo é mostrar onde que as peças vão ser montadas, né? Como que elas se encaixam para formar o conjunto mecânico. Então é bem bacana porque você consegue enxergar, né, como que você vai utilizar cada peça para fazer a montagem. E tudo isso aqui vai seguindo as normas, tá? De novo, pelos tipos de linhas e etc. Tá? Que elas continuam tendo aqui os mesmos significados, vamos dizer assim.
Bem, e aí, como eu comentei, né, a gente tem a caligrafia técnica também, né? Então, no desenho, a gente não pode escrever, tá, com aquela letra manuscrita, não pode. Tá? E eu não posso fazer a letra de forma de qualquer jeito, tá? Porque senão cada um faz de um jeito, aí tem uma pessoa que tem a letra melhor para ler, tem outra pessoa que a letra é mais difícil de identificar, aí pronto, já dificulta para trabalhar com desenho. Então, a gente tem que ter um padrão também na letra, tá? Software é mais fácil porque ele já está lá pronto, algumas coisas da norma já está lá dentro do software setado, você não tem que ficar mexendo, tá? Mudando. Mas quando a gente vai fazer a mão, a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso, tá? Porque toda informação tem que estar bem clara, a pessoa não tem que ficar adivinhando quando pega o seu projeto. Né? Porque isso daí dá chance enorme de erro. Bem, o que a norma fala? Né? Então, ela dá regra para tudo. Tamanho da letra, espessura da linha, distância entre letras, distância entre palavras, distância de uma linha para outra. Tudo isso daí é padronizado. Tá? E, em geral, é proporcional à altura da letra maiúscula. Né? Então, todo o restante de medida é uma fração da altura da letra maiúscula. Então, por exemplo, né, se a gente tiver aqui... vou pegar esse exemplo aqui que é mais fácil. Vou escrever a letra maiúscula aqui com uma altura de 10 milímetros. Tá? A minúscula vai ser 7, ela é sempre 70% da maiúscula. A distância de uma linha para outra, 14 milímetros. E a espessura e tudo o resto que eu falei vai ser uma porcentagem dessa medida aqui da letra maiúscula. Tá? Então, estou mostrando, mas a gente não vai fazer tudo isso aqui não, tá? Não vou pedir para vocês medirem tudo isso daqui não. É mais para a gente saber que tudo isso daí né, tem regra para fazer. Então, como a gente está vendo aqui, ó, eu tenho essa altura H, que é a chamada altura da letra maiúscula. Tem essa C, que é a da minúscula. Tá? Então, ela é uma proporção da H. A gente viu que aqui, se eu pegar 10 milímetros, que é mais fácil da gente visualizar, a minúscula é 70% dela. Tá? A distância entre letras aqui, ó, é 20%, ou seja, se eu estou com a altura de 10, na maiúscula, a distância de uma letra para outra é 2 milímetros. De uma palavra para outra, tá? 6 milímetros é 60%, e assim por diante. Tá? Então, a gente tem toda a letra, né, toda a palavra aqui dimensionada. O que a gente vai fazer? Né? Porque a nossa primeira atividade vai ser de caligrafia técnica. Né? Então, o que eu vou pedir? Nessa primeira, a gente vai medir as coisas. A gente vai trabalhar com a medida da maiúscula, minúscula e de uma linha para outra, só. A gente não vai ficar medindo a espessura da linha que vai fazer a letra, nem distância entre letras e palavras. Tá? Aí também já é demais. Mas a gente vai fazer isso para já fazer um treino, tá? Para tentar manter a proporção entre as letras e tentar fazer a letra num formato padrão. Depois, nos outros trabalhos, né, seguintes, não vou pedir para vocês ficarem medindo toda vez, mas vou pedir para vocês sempre tentarem fazer a letra de acordo com esse modelinho que eu vou dar para vocês já, vou mostrar, do formato da letra padrão e tentar manter a proporção, como eu comentei, tá? Então, isso eu sempre vou pedir nos trabalhos. Agora, medir mesmo só nesse primeiro. Então, o que vai ser a ideia aqui? Tá, deixa eu só diminuir essa janelinha aqui. Bem, o formato padrão, né, tá dado aqui nessa figura ao lado. Né? Então, a gente tem aqui as letras maiúsculas, né, nessas duas primeiras linhas, e o formato da letra minúscula aqui nessas outras duas. E numeração, pontuação aqui em símbolo. Tá? Na caligrafia técnica, na hora de eu escrever, eu vou acentuar e pontuar igualzinho em português, normal. Tá? É técnico, mas as regras de português continuam. Mas o que eu vou ter que prestar atenção? Formato da letra, tá? Para a gente poder fazer certinho com o padrão. Então, a ideia do trabalho é vocês pegarem uma folha A4 branca. Vocês vão desenhar a margem e legenda conforme os vídeos que eu vou deixar disponíveis para vocês olharem, tá? Para mostrar como é que começa. Depois que fez isso, tá? Depois eu vou fazer um videozinho mostrando quando que começa para fazer aqui a caligrafia técnica. Vocês vão desenhar as linhas, tá? E aí, desenhar essas linhas até mais ou menos a metade da folha, porque esse texto que está aqui, ele vai ocupar mais ou menos metade da folha. Tá? Aí, nessas linhas que você viu de orientação para a altura das letras, aí vocês vão escrever esse texto que está aqui nesse slide, usando a caligrafia técnica, seguindo esse modelo de letras que está aqui do lado. Então, esse vai ser o nosso primeiro trabalho.
Depois também na disciplina eu vou deixar uma explicação de como que funciona a parte de avaliação nossa, tá? Eu costumo sempre, assim, eu dou vários, vocês vão fazer vários trabalhos. Todo trabalho vai valer 4 pontos. Tá? Então, cada trabalho vale 4, sempre. Por quê? Dependendo da quantidade, né, conforme a gente for fazendo o trabalho, na hora que chegar na primeira avaliação, eu faço a média das notas desses trabalhos que vocês fizeram até a data da primeira avaliação. Então, isso chega até 4 pontos na sua nota. E a prova sempre vai valer 6. Então, sua nota nesse bimestre, vamos dizer assim, ela vai ser a soma da média desses trabalhos mais a prova. Então, que aí você pode ter a nota de 0 a 10. A gente sempre trabalha assim. Tá? Então, esse aqui já vai valer nota, 4 pontos. Tá? Vocês vão ter uma semana para fazer. Né? Eu sempre dou esse prazo de uma semana para a gente fazer os trabalhos. Né? Só exigente com a data de entrega, tá, gente? Então, vocês têm que cumprir prazo. Se vocês estiverem trabalhando, ou quem já trabalha sabe que tem que cumprir prazo. Se entrega fora do prazo, leva bronca, ou prejuízo, desconta salário, etc. Tá? Então, tem que cumprir prazo. Então, o prazo que eu sempre dou é uma semana. Então, se eu passo trabalho hoje, vocês têm que me entregar até a próxima aula. Tá? Vou deixar o prazo até a madrugada da próxima aula. Tá? Entregou depois, perdeu o ponto. Tá? Não vai valer mais. Então, prestar muita atenção nisso. Né? Então, organizem o tempo de vocês, separe uma parte da semana, uma horinha do dia para fazer esse trabalho. Ficou pronto, já entrega de uma vez para não esquecer. Né? Já envia para mim de uma vez. Até porque se tiver algum probleminha ou eu não consegui, né, não receber, não aparecer, dá tempo de eu falar, olha, não recebi seu trabalho. Né? Então, dá tempo ainda de ir atrás se der algum problema. Tá? Mas passou do prazo, perdeu a oportunidade. Tá? Então, prestar muita atenção. Porque isso daí, eu sou chata com isso, tá? Tem que sempre cumprir direitinho. Né? E aí, qualquer dúvida, gente, vocês podem me chamar ali no chat da disciplina, tá? Para perguntar, que eu respondo, explico, ou eu faço um videozinho extra explicando, porque desenho é mais fácil explicar fazendo do que só falando, tá? Então, vocês podem me chamar lá e perguntar, que eu vou estar sempre à disposição para tirar dúvida, tá? Manda foto, tô fazendo e acho que tá errado, me manda foto para eu ver. Se tá errado ou não, que eu vou falar, olha, não tá ok, não tá errado, arruma aqui, arruma ali. Então, não deixe de entrar em contato, principalmente que agora que a gente está em EAD, tá? Porque não vai ter como vocês procurarem lá na sala dos professores, né, no horário vago de vocês. Então, manda e-mail, manda mensagem, tá? Não deixe a dúvida acumular, não fique com vergonha, não fique com preguiça de jeito nenhum. Porque se deixar acumular, vai chegar lá na frente, aí não vai ter como tirar a dúvida, né? Porque já virou um bolo de neve. E vocês vão ver que essa disciplina lá é acumulativa, como eu falo, tá? A gente vai aprendendo esses conceitos e a gente vai usando, tá? A gente usa até o final. Então, a gente vai fazer a caligrafia aqui, mas a gente vai trabalhar com a letra nesse formato até o final do semestre. A gente vai ver os tipos de linhas e a gente vai fazer todos os desenhos obedecendo esses tipos de linhas. Tá? Então, é contínuo, o negócio é acumulativo. Então, não acumule a dúvida, porque depois não tem como resolver. Bem, então, vou deixar isso aqui lá no site da disciplina, né, para vocês poderem consultar, tá? Vocês vão escrever esse texto que tá aqui, né? Então, todo mundo vai escrever o mesmo texto. E também, como eu já falei, vou deixar o vídeo lá mostrando como que vocês vão fazer na folha para marcar essas linhas, tá? Para fazer o trabalho. O trabalho, a letra vai ter a altura de 10 milímetros a maiúscula, tá? Porque aí é mais fácil da gente medir, porque isso aqui é, como eu falei, para treinar. Maiúscula 10 milímetros, a minúscula é 7, de acordo com a norma, a distância de uma linha para a outra, 14 milímetros. Tá? Então, eu vou deixar essas orientações lá direitinho e vocês vão me entregar esse trabalho, então, até a próxima aula, pode ser até a madrugada do dia da próxima aula. Tá? Então, né, qualquer dúvida, me procure. Então, até a nossa próxima aula aí.